É, Vando. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Esporte. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte. Sempre esquenta o jogo. Muito boa tarde! Muito obrigado por sua audiência, é muito bom ter você aqui na tela da Band. Muito obrigado, Santa Catarina, que está recebendo o nosso programa aí e o grande sucesso que a gente está conseguindo ter junto a esse público maravilhoso, né? Podemos já começar fazendo, inclusive, a cobertura do campeonato, né? Catarinense, que está aí agora no seu limiar, Avaí e Chapecoense. Os dois grandes times daí, realmente. Mas olha, vocês sabiam que essa taça do campeonato recebeu o nome de uma cidade? E, inclusive, o Danilo Almeida falou que era um dos favoritos. Ou foi o Adilson que falou? Que era o Criciúma. A taça recebeu o nome da cidade de Criciúma. Isso, eu e o Harley também, né? A gente dizia que o Criciúma que era o favorito porque fez a melhor campanha na fase de grupos, né? E é um time de camisa pesada, de tradição, e mostrou isso na fase inicial. Mas, infelizmente, mata-mata é um outro campeonato, como eu costumo dizer, né? Aí zera tudo. E aí não deu, o Joinville acabou eliminando o Criciúma. E a taça acabou recebendo o nome, né, da cidade de Criciúma, exatamente pela emancipação, né? 100 anos de emancipação da cidade de Criciúma. Mas depois a gente fala isso aí, esse detalhe. Eu quero mandar um abraço também para Ribeirão Preto. As notícias que vêm de lá não são tão boas para os torcedores do Comercial. Comercial vivendo aí o seu momento, talvez um dos momentos mais tristes e mais desafiadores, né, Harley Rodrigues? Sem dúvida. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Adilson. Comercial, infelizmente, com o rebaixamento, né, que a gente percebe, o Comercial agora tem uma dificuldade de se reerguer, né? Falta patrocínio, falta investidores e a última alternativa é se tornar uma SAF. Mas também não quer dizer que o Comercial com a SAF vai conseguir se reerguer. É uma situação muito delicada. Bom, se de um lado o Comercial tem aí as suas dificuldades, que essa câmera aqui, Edu, por favor. Se de um lado o Comercial tem as suas dificuldades, a Band, que está aqui fazendo o automobilismo, tem boas e grandes notícias. Nós temos uma matéria produzida pela Mariana Becker que mostra como foi a estreia dessa temporada 2025, onde depois de 8 anos tivemos um brasileiro, de volta à Fórmula 1, Gabriel Bortoleto. É claro que a história do automobilismo brasileiro na Fórmula 1 é uma história de muitas e grandes vitórias, muitas e grandes conquistas, marcantes, tanto é que alguns dos pilotos que correm hoje na Fórmula 1 são fãs de carteirinha de um piloto brasileiro, no caso Ayrton Senna. Mas o Gabriel não teve aquela estreia, né, maravilhosa como vários não tiveram. Então podemos colocar na conta de que Gabriel Bortoleto fez a sua obrigação, como muitos também fizeram e rodaram, também saíram. E já era sabido que o Gabriel não teria uma vida muito fácil por conta da equipe que está, a Sauber, e porque ele também está correndo com um carro que tem pneus diferentes do que ele foi vitorioso na Fórmula anterior, se não me engano, Fórmula 2. Não é isso? A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos ver a matéria da Mariana Becker, sensacional. Então, para todos vocês que acompanham os Donos da Bola com Caio Sorriso, roda o VT que eu quero ver. Tem Fórmula 1 na tela da Band. Pista molhada, mas sem chuva na hora da largada. Só que Isaac Hadjar fez isso aí. Choro e consolo do pai de Lewis Hamilton. Na largada para valer, Verstappen superou Piastri e Jack Durham bateu ainda na primeira volta. Com o safety car na pista, Sainz foi mais um a bater. Na relargada, Norris, Verstappen e Piastri abriram vantagem. E num raríssimo erro, Max escapou e Oscar voltou para o segundo lugar. Aí a briga virou um mano a mano entre as McLaren.
Na metade da prova, Alonso bateu e o safety car entrou de novo. A chuva deu um tempo e os pilotos colocaram os pneus slick. Mas começou a chover de novo e aí virou bagunça. Na confusão das trocas de pneus, Gabriel Bortoleto foi punido por um erro da Sauber nos boxes. E depois o brasileiro acabou ficando pelo caminho. Forcei um pouquinho demais, peguei a zebra, o carro rodou para dentro e eu acabei tocando na parede. Não danificou muito, mas não dava para continuar a corrida. Destruiu a asa da frente, mas faz parte. Na relargada, Leclerc passou Hamilton na marra e Norris sofreu com o ataque de Verstappen. Mas o inglês resistiu e partiu para a vitória. E ao final de uma corrida tão tumultuada, do jeito que todo mundo gosta, o resultado desenha o que muita gente já apostava que poderia acontecer. O mesmo duelo. It's so easy to make big mistakes today. Like we saw, so many people crash, end up in a wall, end up out of the race, get penalties, all of these different things. People don't realize how difficult it is in these situations. Da Austrália, a Fórmula 1 já parte para a China, porque tem corrida no próximo fim de semana. E o campeonato já promete. Aí tá, né? E quem falou ali foi o Lando Norris, que foi o campeão. Ô, Halley, a expectativa em relação ao Gabriel, não adianta a gente aumentar muito, né? Botar ela num tom muito alto, porque é a estreia desse garoto. É um garoto talentoso, ele não é um garoto de correr muito na frente, todas as fórmulas que ele enfrentou, mas ele é um garoto de se manter na pista, conquistar pontos e, inclusive, com poucas vitórias, chegar a ser campeão, como ele foi na Fórmula 2. O que pode esperar dele estando numa equipe tão fraca como é o caso da Sauber, que ano que vem virá Audi, e ele continuará nela. Exato, e ano que vem muda o regulamento, né, Caio? Então tudo muda. Então hoje quem é forte, como é o caso da McLaren, da Red Bull e até mesmo da Mercedes, pode ser que ano que vem tenhamos uma modificação muito grande. O Bortoleto, para esse ano de estreia, o campeonato dele é contra o Nico Hülkenberg. Ele tem que ganhar do companheiro de equipe dele. E o Hülkenberg é muito bom piloto, veteraníssimo, ficou na 7ª colocação no GP de Melbourne. Vai ser osso duríssimo para o Bortoleto terminar o campeonato à frente do Nico Hülkenberg. Se ele conseguir, vai ser um excelente feito, Caio. Ele não tem que pensar em algo além disso. Se ele ganhar do seu companheiro na Sauber, tá ótimo. E o Bortoleto é um cara arrojado. Ele fala bem claramente nas suas entrevistas que ele opta por pecar pelo excesso do que pela omissão. Ô, Halley, você sabe que eu tenho uma teoria que eu sempre falo de espiral negativa, espiral positiva, inclusive nas minhas palestras, que é algo que eu aprendi no livro do Bill Gates, né? Desde que a Fórmula 1 veio para a Band, e olha, ela veio assim para o público brasileiro bem, tipo, não é desacreditada, mas sem audiência, porque na verdade o público brasileiro, na sua grande massa, quer ver o Brasil correndo como era na época do Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet. E eu tenho dito o seguinte, eu não gosto de usar esse termo pé quente, mas eu gosto de usar o termo espiral positiva que envolve energia. Eu acho que desde que veio para cá, para a Band, a Fórmula 1 entrou numa espiral positiva tão grande que passa a ter, apesar das enormes dificuldades que existem, um brasileiro. E um brasileiro não comprando equipe. Um brasileiro contratado, não é? Sem dúvida, o Bortoleto está lá por méritos, ele não comprou o cockpit, ele não comprou o lugar na Sauber, ele está lá porque foi escolhido. Põe as cenas aí, por favor, Edu. E você fala sobre a questão como a Band trata a Fórmula 1, né? Isso daí, para quem gosta, para quem é fã, é muito diferente, porque anteriormente, na antiga emissora, a gente não tinha o pódio, a gente não tinha as entrevistas, o treinamento era só no Q3, você não via o Q1, Q2, né, no final das transmissões na última emissora, e a Band tudo ela privilegia. Então você pode ver no Band Esportes a Fórmula 2, na própria Band você vê todo o treinamento, vê as entrevistas, trabalho da Mariana Becker, o pódio sem cortes, isso daí para quem gosta é diferente. E a gente sente até uma certa liberdade maior nos comentaristas, isso é muito importante. E diga uma coisa, hein? Que narração, Sérgio Maurício. Ô, Adilson Moraes, boa tarde. Você que é narrador de velocidade, né? Já fez moto velocidade, inclusive. A narração do Sérgio Maurício é algo, assim, extremamente empolgante também, né?
Completamente, Caio. A gente tem histórias de narradores que, apesar de serem narradores esportivos, né? A diferença do narrador esportivo para o narrador de futebol, que é que tem narrador que só faz uma modalidade, só futebol. Outros esportivos fazem várias modalidades e alguns acabam se caracterizando por um determinado esporte. E esse é o caso do Sérgio Maurício. A voz dele, o estilo dele, a narração dele casou perfeitamente com a Fórmula 1. Muito bom, muito bem. Volta para cá. Se a gente está falando de Fórmula 1, agora vamos falar de futebol. É o seguinte, fazer um jeito meio diferente aqui. Nós tivemos, tá, em dois polos extremamente importantes do país, em termos de futebol, duas decisões. Um já definiu-se o seu campeão, foi o Fla-Flu, no Rio de Janeiro. E o outro, nós ainda vamos ter dia 27. Vamos comentar os dois, vamos bater um papo, sabe por quê? É assim, eu quero chamar a sua atenção, porque alguma coisa me diz que se Dorival Júnior cair da seleção brasileira, o técnico que nós podemos chegar a ter na Copa do Mundo está exatamente num desses dois clássicos, na minha opinião. Tanto técnico estrangeiro como técnico nacional. De um lado eu estou falando do Felipe Luiz, do outro lado eu estou falando da Abel Ferreira. Eu vejo aí uma potencialidade muito grande nesse assunto, tá? Se Dorival Júnior realmente não corresponder e não chegar até a Copa do Mundo. Essa é uma opinião minha, meu ponto de vista. Não, minha também. Eu já disse aqui, já disse em outros programas que, na minha opinião, Dorival Júnior não será o técnico da Copa do Mundo. Para mim, ele não será. Falando nisso, eu quero chamar ele aqui na voz. Danilo Almeida, cadê você, Danilo? Muito boa tarde. Tudo bom, Caio? Comigo aqui. Danilo, você está acompanhando a gente. Daí eu quero saber o seguinte. O teu ponto de vista bate com o que nós também achamos, eu aqui, o Adilson. O que você acha? Tudo bom, Caio? Um abraço para você, pro Rodrigues, pro Adilson, pro amigo ligado conosco aqui na Band. Concordo. A linha de raciocínio de vocês está brilhante, porque o Felipe Luiz, desde que ele assumiu à frente do Flamengo, vem mostrando um trabalho com um repertório muito interessante, né? Não é aquele técnico boleiro, como que é o Dorival Júnior. E também não é aquele técnico, como que eu posso dizer, para não deixar ele tão milindrado. Mas aquele técnico falastrão como o Tite, com aquela falas que cansam, né? Ele fala o lado tático, mas também traz o boleiro ao seu lado, né? Então é o técnico moderno. E é o técnico que ele vem, ele traz a renovação também, né? Bons olhos. Ele traz a renovação dentro do futebol brasileiro. Olha, se você for analisar friamente, do nada ele perdeu o seu principal jogador, que é o Gabigol, ano passado. E poderia muito bem reclamar, falar um monte de coisa, e não. Ele achou soluções, porque é o seguinte, o Pedro ainda não voltou. O Gabigol saiu fora. O que ele fez? Ele viu que ele tinha lá no seu habitat, lá no seu ambiente de trabalho e trouxe soluções para o Flamengo. E a qualidade do Flamengo está lá. Veja como foi o Campeonato Carioca, né? Nadou tranquilamente o Mengão. Vamos fazer o seguinte, a gente tem matéria aí do Fla-Flu. Vamos dar uma olhada como é que foi esse Fla-Flu aí que definiu o Flamengo como campeão, tá? Do Campeonato Carioca. E a gente retorna para bater um papo sobre isso e vamos também mostrar para o nosso público dos donos da bola interior como é que foi o clássico Palmeiras e Corinthians, né? Que na verdade Palmeiras e Corinthians foi dentro do Allianz. E cala a boca dos palmeirenses dentro do Allianz, que é coisa difícil de fazer, hein? É difícil, hein? E o Yuri Alberto saiu dando tchauzinho, levando água na cabeça. Um cenário poucas vezes visto dentro do Allianz Parque. Roda o VT que eu quero ver. Tem Flamengo e Fluminense na tela dos donos da bola. Um troféu com o nome de Zico não poderia ser entregue para outro clube senão o Flamengo. Essa foi uma homenagem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para o troféu em 2025. Só tenho que agradecer à Federação por estar me homenageando. E lógico, foram tantos e tantos anos defendendo esse estado, defendendo o Campeonato Carioca, procurando elevar sempre o nome do Rio de Janeiro. Dentro de campo, o Fla-Flu no primeiro tempo foi morno. O Fla até que teve as melhores oportunidades. Na primeira delas, Plata roubou a bola de Fábio, mas o goleiro tricolor se recuperou e conseguiu tirar para escanteio. Não, Fábio! Não é assim! Depois foi a vez de Luiz Araújo sair cara a cara com Fábio, mas o atacante bateu para fora. Na segunda etapa, o Flu voltou com mudanças. Riquelme e Hércules entraram,
Mas quem quase balançou as redes foi Germancano. O argentino se antecipou, mas cabeceou para fora. Após os 40 minutos, o Flamengo teve 2 gols anulados. O primeiro de Plata. Falta do Juninho por baixo, em cima do Ignacio, quando ele estava caindo. Anulou o gol, tá 0-0, anulou o gol, gente. O outro de Michael. Ele deu impedimento no gol também, anulou o gol. A última chance do Flu foi nesse chute de Keno, que Rossi espalmou. Precisávamos nos superar muito. Acho que a gente errou um pouco no primeiro jogo, fez um primeiro tempo hoje abaixo, bem abaixo. Podíamos ter feito melhor, tanto que no segundo tempo fizemos melhor. Mas não foi o suficiente para reverter uma vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo. Apita Bruno Aleu de Araújo. Como havia vencido o primeiro duelo, o empate por 0-0 foi suficiente para o Flamengo conquistar o segundo título na atual temporada. Muito importante começar da maneira que a gente quer terminar o ano, que é sendo campeão. Foi um começo de ano agitado, né? Acho que, se não me engano, foram 12 jogos nesse início e 8 clássicos, então, e praticamente seguido. Então acho que a gente se preparou, foi uma preparação muito boa. Depois do apito final, Luiz Araújo ainda relembrou a treta com o Mano Menezes no primeiro jogo. Pô, ficou marcado o lance ali, eu ouvi muito comentário maldoso, falando que eu sou um cara marrento, desumilde, e pelo contrário, eu sou um cara muito humilde. Quem me conhece sabe de onde eu saí. Muitos falam que não vale nada, mas pra mim vale muito, porque eu sei o quanto eu ralei e o quanto eu ralo todos os dias junto com a minha família. Então, quando a gente ganha, nunca vale nada, né? Só vale para as outras pessoas. Mas acho que mostrei isso dentro de campo. Depois do 39º título estadual, o momento é de descansar. O Flamengo só volta aos gramados de maneira oficial no fim deste mês, quando estreia no Campeonato Brasileiro diante do Internacional. Hoje eu vou comemorar, mas a partir de amanhã eu penso no próximo jogo. Eu vou começar a estudar o Inter, não me importa o que ficou para trás, os números e tudo mais. Os números, as vitórias e o que me demonstra isso é que é muito difícil ganhar da gente. O Fluminense é um time que vai estar na parte de cima da tabela e hoje fomos muito superiores e temos ainda muito que evoluir, mas estou feliz com o que eu estou vendo cada dia, cada jogo. Flamengo do jeito que o torcedor gosta, sendo campeão. Com o Felipe Luiz parece que está sendo fácil, né? Bicampeão agora, bicampeão carioca. Ô Danilo Almeida, apesar do Flamengo bicampeão carioca, você tinha comentado aqui que o juiz quase praticamente melou aí essa vitória do campeonato, né? Porque foi empate nesse último jogo, mas no outro o Mengão levou. Quase que ele melou. Por que você falou isso? Por que a arbitragem protagonizou de novo uma situação lamentável? Título é melhor quando o time ganha, né, Caio? Tá certo que jogou com o regulamento a equipe do Flamengo, mas se ganha por 1-0 aos 43 do segundo tempo, aí a massa rubro-negra viria abaixo no Maracanã. Pra mim, nitidamente, lance normal, o primeiro gol. No segundo estava impedido, na casquinha lá, é Plácido, né? Plata estava impedido. Mas no primeiro lance, não. O primeiro lance foi lance normal pra mim. É que o atacante do Flamengo é tão grande, parece um trator, que quando ele cai, ele derruba o zagueiro do Fluminense, mas sem intenção nenhuma. Se fosse pra marcar alguma coisa, era a falta do zagueiro do Fluminense em cima do atacante do Flamengo. Aí ele vai pro VAR e vê que o cara fez a falta no zagueiro. Acho que só ele e o VAR. Eu, particularmente, não vi nada demais. Pra mim, lance normal. Vocês acharam? Eu acho que dá pra dar a falta, mas eu tô com o Danilo. Não daria. Só que tem argumento pra quem dá a falta, porque há de fato um puxão. Só que, primeiramente, quem é derrubado é o jogador do Flamengo. Na sequência, ele tem um puxãozinho ali na perna do jogador do Fluminense que é passível de ser marcada a falta. Repito, eu não marcaria. A FIFA orienta, na dúvida, ser a favor do atacante. Né? Então ali, se ele não teve dúvida, se ele tivesse, ele marcaria a favor do atacante. Como ele não teve, marcou pra ele, ficou nítido o lance, né? Mas eu discordo, eu tô com o Danilo também. Muito bem, de qualquer maneira, a taça ficou lá na Gávea. E agora a gente vai pra Beth do Zico, que inclusive estava presente lá, vocês viram na matéria da Band, e que também está presente aqui. Vano. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista.
Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa que de bola parada eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Sport. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Olá, uma excelente semana para você. Tá começando tudo de novo, hein? Que a sua semana seja, olha, maravilhosa, assim como é a Bet Sport, né? Quero te falar da maior casa de apostas do Brasil. Você ouviu aí o nosso embaixador, o Zico, o Galinho de Quintino. Craque de verdade, joga com responsabilidade. E a Bet Sport, aprovadíssima pelo governo federal, e aqui você vai encontrar um cassino, diversão, vários esportes, futebol, velocidade, basquete, vôlei, natação, lutas e muito mais. Então, se você gosta de esporte, vem pra Bet Sport. Olha só, tá rolando as finais dos campeonatos estaduais. Essa semana também tem seleção brasileira de volta nas eliminatórias e eu convido você a se divertir. E para você acessar as nossas odds, que são sempre as melhores do mercado, é muito fácil. Basta você pegar o seu celular, acessar o QR Code que aparece na sua tela e pronto, seja muito bem-vindo a Bet Sport. Mas não se esqueça do recado do Galinho, hein? Craque de verdade, joga com responsabilidade. Diz aí, Zico. Experiência é o nosso jogo, mas o que diferencia o jogador do craque é a coragem para assumir a responsabilidade. A Bet Sport atua com transparência e oferece a confiança que você precisa para fazer a sua aposta. Bet Sport, craque de verdade, joga com responsabilidade. Eu tenho dois assuntos muito importantes que eu quero considerar. O primeiro eu já prometi aqui, que é trazer a matéria que mostra o que aconteceu lá no Allianz, ok? Mas antes de tocar nessa matéria, eu quero chamar todos aqui, inclusive o Danilo Almeida na voz, já pode colocar ele aí também, uma questão importante que eu considero também para o torcedor corintiano, que são as condições da contratação do Depay. Vamos lá. Então, vamos lá. É o seguinte, presta atenção aí, rapaziada. O Depay, ele foi contratado com a condição de que cada prêmio, o valor que ele receberia por cada conquista, né, de uma Copa, de um campeonato, ele receberia 4 milhões e 700 e poucos mil reais, uma coisa assim, entendeu? Inclusive está aí na internet, todo mundo já viu, e que seria livre de impostos. Então vamos pegar um campeonato que realmente parece tudo à venta de que o Corinthians vai conquistar, que é o Paulistão. A premiação do Paulistão está na ordem de 5 milhões, certo? Ok? 5 milhões de reais e o Corinthians tem que pagar os impostos. Muito bem, Adilson Moraes, que conta é essa, Adilson Moraes? Porque se a gente fizer uma conta de fechamento aí, o Corinthians recebendo a premiação, ok? Tem GC disso aí, não? Se tiver, põe aí. O Corinthians recebendo a premiação de 5 milhões da Federação Paulista, sendo campeão, se for campeão, ela vai ter que pagar 4.700 e pouco, livre de impostos para o senhor Depay. Pode colocar o Depay na tela, colocar GC, põe tudo aí para ilustrar. Só que aí, esta conta reversa com imposto e tudo, deixa o Corinthians com um débito ainda, um déficit de R$1 milhão e ele ainda tem que pagar todos os outros componentes do elenco. Quero começar com você. Olha, Caio, a pergunta ali, estava lendo o roteiro, né? Se isso aí é justo, se não é justo, eu acho que é essa a questão, né? Bom, primeiro, vamos por parte. Justo é porque negociar e aceitar. Negociar. Então, ponto. Isso é um ponto. Agora você pode dizer o seguinte: é moral? É imoral? Né? Eu acho que entra também nesse campo da ética, da moral. Agora, você dá um prêmio, não sei também aqui, quem trouxe a informação foi o Jorge Nicola, nosso companheiro da Band, não sei se o Rally ou o Danilo, ou alguém tem informação, você, não sei se esse prêmio será pago pelo Corinthians ou se será pago pela patrocinadora, pela Bet, que trouxe o Memphis Depay, ou se isso será pago meio a meio, não sei como se deu isso, né? Não tenho essa informação, mas ainda assim, eu acho que causa um certo desconforto em relação aos demais, porque os demais vão ganhar 400 mil, né? Fechou. Rally Rodrigues, sua opinião. Olha, a questão é... Cadê meu GC, gente? Agora, se premiação justa para Memphis Depay, ok. Se a gente vamos lá. olhar com os olhos de hoje, aí parece injusto, mas eu acho que a gente tem que ver o contexto. Por que o Depay assinou esse contrato? Porque lá atrás o Corinthians estava brigando para não cair.
precisava de uma grande estrela. Ele estava no futebol europeu, com o mercado no futebol europeu. Como é que ele viria jogar no continente sul-americano, no Corinthians, brigando para não cair? O Corinthians precisava ceder cláusulas atrativas ao Depay. Então acho que a gente tem que olhar o contexto. Se olharmos hoje, parece um escândalo. Mas eu tenho certeza que o corintiano vai pagar com muito gosto esses 4,7 milhões para o Depay, caso seja campeão. Você sabe que nós temos aí 4,7 com déficit de 1 milhão, considerando todos os impostos. A gente já fez essa conta relativamente aqui. Só que tem mais o restante do elenco que vai ter que receber. Vamos lá, eu entendi. A premiação justa, ok, então é justo do ponto de vista, claro que é, né? Porque negociar é justo. Ele ainda Justo ganha por número de assistências, Justo né? é. Mais 1 milhão e porrada, mais 1 milhão. Né? Muito bem. Vamos colocar diferente, CGC. Questionada a premiação para Memphis Depay. Pronto. Questionada a premiação para Memphis Depay. Justa é, não é injusto, porque foi negociado. Um aceitou, foi outro acordado. Também é justo. Danilo Almeida, seu ponto de vista. Olha, Caio, mais uma lambança da diretoria do Corinthians, aquele desespero, né? Quando começa a bater, né, a água no pescoço, os caras começam a fazer desespero, né? E aí vem uma lambança. Um clube que tá até o pescoço endividado, teve até outro dia as contas bloqueadas, aí você me oferece uma situação dessa. Imagino eu, na minha santa inocência, que quando contrataram o Memphis Depay, vocês não colocaram no Campeonato Paulista o Corinthians favorito, né? Acho que na cabeça dos diretores corintianos, o Paulista seria mais um campeonato de aquecimento. Você acha que acharam que não iam ganhar nada? Eu acho que não. Que talvez avançassem na Libertadores, mas até lá é um problema para se resolver. Tem uma Copa do Brasil, a grana interessante é um pouco mais, isso, né? Mais é interessante como as coisas do futebol se resolvem. O brasileiro é um pouco mais gordinho. Viu, Caio? Né? E falando em contrato, tinha uma situação, o Halley falou aqui da questão do contexto, quando foi digerido aí, digitado o contrato do Memphis que ele assinou com o Corinthians, havia uma cláusula que o Memphis fez questão de colocar: se caso o Corinthians caísse para a Série B e fosse rebaixado, ele poderia deixar o Corinthians sem multa rescisória. Bom, a verdade é a seguinte, é um craque, é um jogador de muito nome, tá tudo certo, por isso que eu tirei a questão de justa, não. Até em respeito aos empresários, à história do jogador, não, é justo sim, claro que é. Agora, a gente questiona se os caras estão usando a cabeça para fazer boas negociações. Aí é outro departamento. Bora para cá, retorna um pouquinho para cá só, aqui, porque o nosso tempo é curto. Põe as imagens aí do Corinthians, do Palmeiras e Corinthians, pra gente comentar um pouco sobre isso aí, tá certo? Teve aí, olha, esse jogo aí, a bola que foi o gol, que reverteu em gol para o Corinthians, passou nos pés de Carrilho, Memphis Depay e numa baita de uma jogada, na minha opinião, do Yuri Alberto e num baita de um lançamento, conforme o Halley Rodrigues, do Memphis Depay. A minha pergunta é, os jogadores estão tendo que resolver os seus problemas próprios em campo ou tem o dedo do Ramon Dias? Porque, para mim, eu penso que se não levar esse campeonato, Ramon Dias vai começar a dar tchau da Fazendinha. Eu acho que o corintiano é muito injusto com o Ramon Dias. Eu acho que o trabalho que ele fez, salvando a equipe do Corinthians do rebaixamento, foi um trabalho digno de nota. Ele diz, inclusive, que é o trabalho mais difícil da sua carreira. Chegar à final do Campeonato Paulista tendo a melhor campanha, que a gente não pode esquecer também, é um trabalho digno de nota. Acabou pecando na Copa Libertadores. Foi um deslize pesado, mas foi um deslize. Eu acho que a gente tem que ver o todo. O trabalho é bom do Ramon. Bom, vamos lá. Rapidamente, hein? Temos pouco tempo. O que você acha? Eu concordo com o Halley. Eu acho que ele fez mudanças. Eu já falei isso aqui. A vitória do Corinthians é uma vitória trabalhada, construída taticamente. Sabia como se postar, sabia como comportar. O Ramon Dias fez uma boa leitura de como viria o Palmeiras e montou um esquema. E dentro desse esquema o time aí foi eficaz, né? 1-0, grande, além desses 3 destaques que você citou, eu cito aqui mais 2. O Hugo, que vem jogando muito bem, e esse lateral esquerdo, o Fabrício, né? O argentino, o Anglieri, sensacional. Danilo Almeida, você na voz, seu ponto de vista sobre este jogo. Rapidamente, 20 segundos. 30 O segundos. Palmeiras tentou armar, o Corinthians deu a bola para a equipe do Palmeiras, mas o esquema tático do Palmeiras já está todo mundo sabendo como que é, né, Caio? Tudo é sabido pelos seus adversários. E o Abel pecou. Quando ele morre jogando em casa com 2 volantes, perdendo o jogo, aí você vê que a criatividade do português não estava numa noite tão criativa, né? Agora, só rapidamente, discordo do Alho no negócio. Na Libertadores, você falou do Ramon Dias, normal. É o Corinthians na Libertadores, é isso. Muito bem, vamos lá.
Na opinião de alguns comentaristas aqui, para retornar para cá, é Corinthians que vai dar, né, nesse Paulistão. Na opinião do Halley também, na opinião do Adilson, acho que não, né? Corinthians? É. Melhor campanha, né, Caio? Seria justo o título ficar com o Corinthians. Muito bem, Danilo também concorda? Acho Corinthians? aberto, Caio, vai pros pênaltis. Você? A Corinthians já entrega a taça. Corinthians. Pênalti, Corinthians, o outro aqui ficou meio em cima do muro. Muito obrigado por sua audiência. Amanhã a gente volta com muito mais Donos da Bola Interior. Bora, Tilapinha! Os Donos da Bola Interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte. Sempre esquenta o jogo.